Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos falar sobre o desafio da universalização do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. E para conversar com a gente está aqui Miguel Alvarenga Fernandes, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, com a representação aqui no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, prazer, tudo bem? Tranquilo? Prazer. Ô Miguel, esse é um tema que é bastante debatido, é um tema que é de suma importância para a sociedade, que se não for bem tratado pode gerar uma série de problemas. E aí a gente começa querendo saber quais são as principais questões que atrapalham ou que impactam essa universalização da questão sanitária aqui no estado. A gente tem que primeiro entender o que é o saneamento, né? O saneamento, ele é 4 infraestruturas previstas em lei, né, de serviços públicos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, das chuvas, né, e a coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Tem um quinto vetor também, que não é colocado em lei, mas que é importante, que são os combates aos vetores, né, tipo os mosquitos, ratos, que também são agentes que podem estar trazendo doenças, né, já que saneamento, essencialmente pensando, é saúde pública, né, medicina preventiva. E, além disso, desenvolvimento social. Então, é realmente um ponto fundamental, não dá para pensar num avanço econômico, social do Estado sem pensar na universalização dos serviços de saneamento. Mas é um tema que você também não consegue pensar nele isoladamente, porque sem ordenamento público, sem uma discussão do espaço público, é impossível você ter saneamento básico de qualidade. E aí não ter isso seria um gargalo para se chegar? Seria um desafio, então, ter? É um gargalo além do saneamento, né? Quando você vê os espaços como a favela, você tem não só problemas de saneamento, você tem problemas de violência, de educação, de saúde, de transporte, né? Você tem todos os problemas ligados à não ordenação. Então, o saneamento nas áreas urbanas, ele até avança. Mas nas áreas não urbanas ou nas áreas isoladas, ele realmente carece. Então esse hoje é um ponto assim, alarmante no Estado. Em termos de abastecimento de água, nós temos índices até altos no estado do Rio de Janeiro, mas quando vamos, por exemplo, para esgotamento sanitário, encontramos índices muito mais baixos e principalmente com esse problema, né, da questão do ordenamento urbano, nas áreas problemáticas desse sentido. E uma área sem saneamento básico acaba gerando um efeito em cascata contra o bem-estar social, né? Tudo piora, né? Você tem uma desvalorização do terreno, você tem uma população doente, uma população que não consegue trabalhar pela causa da doença, uma população com dificuldade de desenvolvimento intelectual em virtude das doenças, né? Você tem um ambiente que não tem qualidade de local. Então, assim, realmente o impacto é muito grande. A falta de saneamento, como a própria palavra traz, básico, é tipo a base para o início da organização do espaço um pouco mais adensado, né? Além desse ordenamento que o senhor comentou, quais outros desafios que acabam, ou problemas que acabam atrapalhando o caminho que precisa ser percorrido? Temos, assim, as dificuldades financeiras, vamos dizer assim, né? O investimento necessário para o desenvolvimento é uma infraestrutura cara, é uma infraestrutura de longo prazo. São tomadas de decisão hoje que vão repercutir influências daqui a 5, 10, 15, 20, até 50 anos. Né? O Guandu, por exemplo, ele foi pensado na década de 60. Ainda é a principal fonte de abastecimento de água da região metropolitana até hoje. Né? É impossível repensar o Rio de Janeiro sem o Guandu. Na época era o estado da Guanabara. Então, assim, é complexo nesse ponto. Os investimentos são na ordem, uma pequena obra de engenharia sanitária é na ordem de, no mínimo, uma dezena de milhões. Então, não são simples essas tomadas de decisões e, às vezes, uma tomada de decisão um pouquinho equivocada tecnicamente pode representar custos, uma oneração na ordem de centenas de milhões de reais. Né? E isso é um problema, outro problema colocado, que é a qualificação técnica. A gente precisa de pessoas da área de saneamento e a gente tem um problema por ser uma área carência alta e grande volume de recursos, muita gente de fora sempre metida a entender do assunto ou rapidamente conhecedor do assunto. Enquanto temos profissionais que levam a vida toda para dominar de alguma forma o tema, toda hora, como é um serviço
ligado ao poder público, toda hora que muda o governo, vem novos especialistas, né? E agora a gente sabe a solução e, na verdade, só posterga problemas para os pontos da frente. Então, é fundamental se pensar como uma estratégia de Estado e não de governo, né? De longo prazo, médio e longo prazo, com pessoas qualificadas, que adotem a tecnologia moderna, que cada vez vem entrando mais, que não é adotada, a engenharia civil, e no caso também a engenharia sanitária, e em vários espaços da engenharia e no saneamento a gente vê isso, infelizmente, são conservadores em relação a... Eu sou engenheiro civil, né? Não apresentei dessa forma, mas eu sou engenheiro civil. São conservadores em virtude da implantação de tecnologia. Isso acaba atrapalhando, né? Você não anda de acordo com o fluxo. Não, e é um negócio complexo, porque o mundo hoje está no smartphone, está na palma da mão, e o cara ainda discute o analógico. Então é bem complicado em relação a isso, né? Eu acho que cabe toda essa abordagem da diversidade que a gente tem hoje dentro do setor de saneamento. É possível sugerir um local onde poderia se começar a trabalhar essa questão do saneamento? Sim. Primeiro ponto que eu acho que é fundamental é pensar, como eu coloquei aqui, uma política de Estado e não uma política de governo, né? E aí, planejamento. O saneamento, houve um avanço muito grande no saneamento na história do Brasil e do estado do Rio de Janeiro também, durante a década de 70, com o Planasa. Era o Plano Nacional de Saneamento, financiado por um banco, que era o BNH, o Banco Nacional de Habitação, né? E executado pelas companhias estaduais e estatais, né? E era um negócio seguinte, se você não seguisse aquele plano, você não tinha o recurso. Então não podia, cada hora vir alguém e pensava, vou fazer diferente, vou reinventar a roda. Não existia isso, era aquilo que tinha que ser traçado e que era o executor no momento, executava aquele plano pré-estabelecido. Né? Um plano debatido anteriormente com pessoas técnicas da área. Hoje eu posso falar aqui pelo estado do Rio de Janeiro, que eu conheço bem o assunto, tá? Você tem um plano bem defasado da companhia de saneamento para abastecimento de água e esgotamento sanitário, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Mais de 20, 30 anos sem atualização. Você tem um outro plano de recursos hídricos que não fala com o plano da companhia. E aí você tem um outro plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana, por exemplo, que não fala nem com outro plano de recursos hídricos, também não fala com outro plano. E aí você tem agora uma modelagem sendo desenvolvida, né, para os serviços de abastecimento, no momento que está se debatendo esse processo da gestão, que não fala com nada anterior. Então, assim, é plano em cima de plano, em cima de plano, e nada que no final não tem planejamento. Então, às vezes o cara fala, não, mas a gente fez um plano, não sei o quê, mas planejamento vai além de fazer o plano. E nesse aspecto aí, puxando aqui a sardinha para o CRA, para os profissionais da administração, planejamento é uma questão totalmente ligada à administração, né? Então, tem espaço para o profissional da administração nessa questão também? Muito espaço. Inclusive, a gente tem aí, historicamente, profissionais da administração ocupando cargos de destaque dentro do setor de saneamento. Na nossa associação mesmo, nós temos um diretor, um grande amigo, Alisson Marques, que é um diretor lá financeiro e é administrador. Temos vários administradores ocupando cargos de destaque dentro do setor de saneamento, né? Como, por exemplo, a Carla Bertocco, que foi presidente da Sabesp, que é a maior companhia de saneamento do Brasil. Então, o profissional da administração pode se preparar, pode se capacitar cada vez mais, porque olha, tem muito espaço e como o senhor mesmo falou, né, há muito trabalho a ser feito, de fato. Não só pode, como deve. O setor de saneamento é um setor multiprofissional, plural, que necessita sim de toda essa gama de profissionais de diversas áreas. E o setor de administração tem uma parte fundamental na gestão e de estudo de viabilidade que requer o apoio desse profissional. Miguel, existe algum modelo do exterior ou de outro estado que tem-se como trazer a experiência para o Brasil? No caso aqui para o Rio de Janeiro? Olha, a gente vive um momento de debate sobre qual modelo de gestão da companhia de saneamento, né? Entre, assim, resumindo, se privatiza ou não a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, a SEDAI.
a gente tem que separar essa discussão. Uma discussão sobre a privatização é sobre o problema hoje que o Estado vive de regime de recuperação fiscal. Então, na verdade, a privatização viria como para salvar esse problema financeiro do Estado. Então, você venderia um ativo que você tem, que é a companhia, para poder pegar dinheiro para salvar o endividamento, né? Se você não muda os seus gastos, você salva uma dívida existente e vai continuar se endividando, né? Então, não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica se você não fizer um novo regime alimentar, né? Vai continuar com o mesmo problema de antes. E isso não necessariamente resolve o problema que nós estamos aqui debatendo, que é da universalização do saneamento, tá? Mundialmente falando, nas grandes regiões metropolitanas do mundo, que são o maior desafio que a gente tem aqui é essa interconexão que nós temos nessa região metropolitana do Rio de Janeiro, que abraça quase 12 milhões de habitantes, é um pouco mais de 12 milhões de habitantes, é 70% da população do Rio de Janeiro, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, né? Quando você vai para os países desenvolvidos, e aí eu estou falando de IDH acima de 0,8 pelo menos, ou próximo disso, né? Que nem a gente aqui, né? Você observa que, essencialmente, o serviço do saneamento, por ser um serviço que você tem que pensar de longo prazo, de investimento muito grande, não é atrativo financeiramente, muitas vezes, para o setor privado. Porque se você vai fazer uma obra, tipo um Guandu, quanto tempo demora para você ter o retorno daquilo? O que o setor privado tende a fazer? Aumentar o valor da tarifa. Porque aí ele tem o retorno imediato, né, daquele ano, do bônus dele, e diminui o consumo das pessoas, se a demanda está aumentando, diminui o consumo da pessoa de forma econômica. Então, isso, por exemplo, foi o problema que deu em Los Angeles. Los Angeles tinha lá um setor privado explorando, precisava de mais água, o setor privado não ia, tinha que buscar água a 80 km de distância, né, de gelo, e o setor privado falou, não, vou fazer uma obra dessa. E aí o que eles tiveram que fazer? Reestatizar. O problema é semelhante na Europa, em Paris, Berlim, essa discussão ela existe hoje, tá? E você tem setores privados que funcionam muito bem, assim, historicamente, com mais de 100 anos, companhia privada como a do Tamisa, lá em Londres. O que eu posso dizer que eu observei estudando esse assunto, que eu já me dei o trabalho de estudar sobre o assunto, é que quase sempre você tem uma parceria entre os lados. Público-privado. Público-privado, né? O público lidando com esse pensamento de planejamento de longo prazo, de investimentos que vão ter recuperação em 40, 50 anos, e o privado na parte principalmente essa comercial, da cobrança. E aí poderia entrar a questão de investimento tecnológico também, que o senhor havia falado. Com certeza, sem sombra, precisa. Porque é competitividade, todas essas questões aí. O saneamento tem um problema, né, principalmente quando a gente fala aqui de água e esgoto, né, que é o que tem esse regime hoje debatido sobre essa privatização, porque resíduos não está dentro dessa esfera, apesar de que poderia estar, né, e drenagem não tem muito sentido entrar nessa discussão, né, porque drenagem ela entra com a composição da via, né, então ela entra junto com a urbanização das vias de tráfego. Então, esse debate que a gente está falando aqui de água e esgoto, ele traz a necessidade de novos investimentos tecnológicos para melhorar a eficiência, mas ele também tem que ver de um ponto que é complexo, porque ele é um monopólio estrutural. Diferente do que acontece, por exemplo, com as companhias de telefone, né, celular, que você pode hoje ter uma ou amanhã ter outra. No caso da água, né, do esgoto, você não pode, vou comprar água de uma companhia, amanhã não, vou comprar de outra. Não dá, é um monopólio de investimento estrutural. Você não tem dois canos passando na frente da tua casa e você escolhe a companhia A ou a companhia B. Então, em virtude disso, a necessidade da regulação pública tem que estar presente, né? E não é só porque vai ser privada que vai dar certo. Se a regulação pública não estiver junto, e não for uma coisa séria, uma coisa correta, você pode ter problemas como você teve, por exemplo, agora com um sistema de transporte público no estado do Rio de Janeiro, que é privado, regulado pelo setor público e está aí nos noticiários com um monte de gente presa. Então é necessário sempre ter profissionais aí capacitados e responsáveis nessa situação. Miguel,
Eu só queria que, antes de finalizar aqui, você deixasse informações sobre a associação. Quem quiser conhecer mais a associação, para ter mais informações, até mesmo sobre o tema, como faz? Tem site, tem telefone, e-mail, como faz aí? Bom, nós somos a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, né? A sigla é ABS. Nós temos um site nacional que é www.abs-dn, de Diretório Nacional.org.br. Temos um site da seção do Estado do Rio de Janeiro, a qual hoje eu estou presidindo, né? Que é www.absrio.org.br. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? De representação profissional. Temos uma vertente muito forte na parte de qualificação técnica, com vários cursos que a gente executa. Vamos organizar eventos aí grandes. A gente tem o nosso congresso, vamos ter um evento grande ano que vem. Queremos convidar todos vocês a participarem, entrar lá, se cadastrarem. E se interessam pelo assunto, se associem, porque lá é o melhor lugar para você conhecer profissionais da área e poder ter a oportunidade de estar aí ajudando a gente a construir um Rio de Janeiro com saneamento, tirando esse problema que era do século XX, para finalmente podermos começar a discutir os problemas do século XXI, né? Muito bom. Obrigado, Miguel. Obrigado. Até o próximo encontro. Até o próximo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, e se você se interessa realmente pelo assunto, procure saber, corra atrás para entender, para contribuir mais nesse setor. Como sempre diz aqui o conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Wagner Siqueira, muitas vezes não é um problema de dinheiro, mas um problema de gestão, e aí você, administrador, pode sim fazer a diferença. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.